Queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estar em sua casa, Senhor. Senhor, abençoa as vidas que aqui estão, abençoa as vidas que estão vindo no caminho, Senhor. Venha estar presente conosco, Senhor. Desde já, nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco, meu Pai. Venha sendo, Pai, com a leitura da palavra. Venha sendo no momento de adoração. Venha sendo no momento da ceia, Pai. Tome a frente e fica conosco, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que a igreja louvasse junto o hino do nosso cantor cristão, o hino 73. Ele tem como título Um Grande Amigo, né? E esse nosso grande amigo é Jesus. Amém? 73. Mas eu queria que a igreja louvasse junto comigo. Me ajude, amém? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, e com amor me grata cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e os meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, outro não há. Por mim sofreu a morte, por um pecador, e agora vivo guardado do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro a ver não há. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora aguarda mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz em que Jesus do mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará, que será. Então com ele sempre eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo,
sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Glória a Deus. Jesus, o grande amigo. Amém. Eu queria que a igreja lesse a palavra do Senhor no livro de Hebreus, Hebreus 11. Hebreus 11, leia alguns versículos. Versículo 1, Hebreus 11. Ele tem como título a natureza da fé e exemplos da fé. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aí o 4 ele diz: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. O 5 ele diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação, e alcançou testemunho de que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível de agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardeador dos que o buscam. Amém? O Ministério Infantil vai estar com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Amém?
Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando o ministério infantil. O ministério feminino também vai estar com a oportunidade. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja Provérbios 8:17, que diz: Eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Essa que tem na minha versão. Tem algumas versões que dizem: Os que me buscam de madrugada me encontrarão. Mas não importa, é buscar o Senhor, né? E eu quero agradecer aqui pela oportunidade, agradecer o pastor que, né, falei com ele, permitiu aqui que a gente estivesse aqui orando ao Senhor, né, na vigília, primeira aqui, e foi uma bênção. Seria muito bom se todos tivessem a oportunidade de vir também participar conosco. O irmão Antônio, que chegou aqui de meia-noite aqui assustando a gente, mas estava aqui, irmã Nininha. Agradecer Vaninha também. Enfim, a irmã Marluce, saiu daqui de 5 horas. O Edson e Yara, a Miriam, que estava aqui no louvor aqui com o Edson, né, com seu esposo. Enfim, motivo de grande alegria estar aqui orando ao Senhor, né? E dizer que teremos outras oportunidades, em nome de Jesus. Foram noites intermináveis que eu só chorava.
Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, né? Agradecemos a Deus pela rica oportunidade, né, de estarmos aqui nesta noite, né? Que o Senhor venha nos ajudando, venha nos abençoando, venha nos capacitando, né? Eu falei até para irmã Cicinha, que eu estava ali em Amaragi ontem, e quando ia dar 10 horas, eu falando para minha sogra, eita, irmã Ramba, essa hora as irmãs já estão se programando já para começar a vigília, né? Mas eu não pude estar aqui, mas meu pensamento estava aqui, né? E graças a Deus, né, que foi feito tudo para a honra e a glória do nome do Senhor, né? Isso é o que importa, né? Que o Senhor se fez presente, né, no meio das irmãs, eu creio, né? E que o Deus abençoe, né, a vida da irmã Cícera, a vida de toda a sua família e a vida de toda a igreja, em nome de Jesus, né? Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, né? Quando a nossa irmã Cícera, ela mandou o convite, falando sobre a vigília, né? Aí eu, de imediato no convite, eu vou, em nome de Jesus. Aí vai se aproximando os dias, aí quando foi no sábado, ai meu Deus, eu acho que talvez eu nem vá. Será que eu vou aguentar? Eu acho que eu vou pescar tanto lá, sabe? Aí o Espírito Santo, ele foi lá e ele falou assim para mim, isso é algo pessoal meu, viu, igreja? Não é crítica para quem não pôde vir, nós entendemos, claro. O Espírito Santo falou assim no meu coração, engraçado, quando é para tu acordar de 11 horas da noite, para tu andar nas feiras de Toritama, Caruaru, Santa Cruz, Braz, tu tem esse ânimo, tu acorda de 11 horas, tu anda a madrugada inteira. Aí quando é para as coisas para Deus, tu estás colocando que tu vai ficar cansada, que tu está com sono, que tu não vai poder. Aquilo me deu um ânimo. E se eu te parar lá, quando for 11 horas, tu não for para a feira, tu não for para canto nenhum, como é que fica a tua vida? Tu vai fazer o quê? Tu nem vai para a vigília, está cansada, com sono, e tu nem vai participar do teu trabalho. Aí aquilo me despertou. Aí todo mundo lá em casa, tu vai ainda? Eu digo, eu vou. Aí quando foi às 10 horas, a João disse, deixa logo minha jantinha pronta, viu, mãe? Aí colaboraram todos em casa, né, e eu pude estar aqui junto no momento, né, de oração. E eu estava dizendo hoje para o Senhor, que Deus abençoe, né, o trabalho junto com a irmã Cícera, com o irmão Edson, todos que estavam aqui. Uma vigília muito bem elaborada. Oramos por causas que eu, particularmente, nunca tinha em oração sobre todas aquelas causas, porque muitas vezes a gente nos esquecemos, e foi um trabalho de oração. Irmãos, nós oramos, foi oração, o negócio foi para a gente orar, né? E foi um trabalho bem de oração, né? E que o Senhor continue, né, nos abençoando. Sabemos que o nosso Deus, né, Ele com certeza vai estar dando novas vigílias para que possamos, né, nos despertar, né? Mas foi uma bênção do Senhor, amém? Antes de passar para o ministério de louvor, eu gostaria ainda de deixar no livro de Atos. Queria que a igreja, Atos 16. Atos 16, essa passagem, igreja, ela fala de Paulo e Silas, quando eles estavam presos na prisão. E como a igreja sabe, à meia-noite as cadeias se abriram. E quando se abriram as cadeias, né, foi aquele alvoroço, né? E o carcereiro, ele ficou tão apavorado quando ele viu aquela situação, todo mundo solto, e ele ia tirar a vida dele. E naquele momento, Paulo, né, bradou em alta voz, não faça isso. Aí na palavra de Atos ele diz assim, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E isso foi o carcereiro que perguntou a Paulo. Aí Paulo ele diz assim no 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, né? Então foi a palavra que foi ferida ali naquele momento, né? Que o carcereiro ficou naquele desespero. E Paulo disse para ele, crê
no Senhor Jesus Cristo que vai ser salvo tu e tua casa. E nesta noite, a gente ouve essa palavra e a gente diz assim: mas essa palavra vai ser salvo eu e minha casa. E muitas vezes nós temos pessoas em nossa casa e que a gente olhamos assim, a gente chama para a igreja, a gente fala do amor de Deus e a pessoa muitas vezes, isso não só é em nossa casa, isso é na nossa família. Porque nós temos nossa família, não só é nas nossas casas. E a gente diz assim: meu Deus, como aquela pessoa é difícil. Como é difícil de convencer aquela pessoa de ela estar na igreja. Mas a palavra no livro de Hebreus, ela falou que sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, você tem que ter a fé e você tem que crer em Atos, diz, crer no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e tua casa. Quem crê nesta palavra, dê um glória para Jesus. Vai ser salvo tua casa, tua família, aquelas tuas pessoas que estão distantes, crê tão somente. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com a igreja, porque, como a gente sempre fala, quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estão? Quantas pessoas estão agora na fila dos hospitais e você está aqui nessa noite? Você está bem, você está agradecendo ao Senhor. Amém? E o Ministério de Louvor está com a oportunidade. E logo após, o pastor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos a todos os irmãos a ficar de pé, para juntos continuarmos louvando o nosso Deus. Oi, som. Oi, oi, som. Oi, som. Oi, oi, oi. Oi, som. Oi, som. Oi, oi, 1, 2, som, oi. Esvaziou-se, humilde desceu, como servo se fez entre nós, e humilhando-se obedeceu, mudo como o cordeiro leão que rugiu e venceu. Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, Messias, leão de Judá, Yeshua, Adonai, assentado em glória à destra do Pai, Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno e o seu reino não passará. Deus se despiu de sua glória no céu, e esvaziou-se, humilde desceu, como o servo se fez entre nós,
e humilhando-se obedeceu, mudo como o cordeiro, leão que rugiu e venceu. Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, Messias, leão de Judá, Yeshua. Adonai, assentado em glória à destra do Pai. Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno e o seu reino não passará. Jesus Cristo, Messias, leão de Judá, Yeshua. Adonai, assentado em glória à destra do Pai. Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno e o seu reino não passará. Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, Messias, leão de Judá, Yeshua. Adonai, assentado em glória à destra do Pai. Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno e o seu reino não passará. Adonai, Yeshua. Aleluia. O trono do Senhor é eterno. Aleluia. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu
Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós viemos te adorar. Nós viemos, Senhor, nos prostrar diante de Ti, colocar o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, porque nós entendemos, Senhor, que não há nenhum outro Deus além de Ti, não há nenhum outro Deus, Senhor, que mereça toda a adoração, toda a honra, todo louvor, toda exaltação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estabelecendo o Seu reino, Senhor, entre nós, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Seja exaltado, Pai, seja exaltado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Só Tu és merecedor, Senhor, de toda a adoração. Só Tu és merecedor, Senhor, de nós estarmos aqui nesta noite, Pai, com o nosso coração prostrado, Senhor, diante de Ti. Nós sabemos que não há outro Deus igual a Ti. Não há outro Deus além de Ti, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E é por isso, Senhor, que o nosso coração se fortalece. É por isso, Senhor, que a nossa fé se fortalece, Senhor. Porque nós cremos no Deus dos deuses. Nós cremos no Senhor dos senhores. Nós cremos no Jesus. O Jesus que foi na cruz, morreu e ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai. Para Te render graças. Para Te render adoração, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, Senhor, como cheiro suave em Tuas narinas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e nós Te engrandecemos, Senhor, para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós damos graças a Deus por sua bondade para conosco. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na sua casa para poder meditar na sua santa palavra e estarmos adorando o seu santo nome. Louvamos a Deus diante de tantas coisas, diante de tantas circunstâncias. Louvamos a Deus que tem sido tão bom conosco. E apesar das adversidades, apesar das lutas, dos sofrimentos, Deus tem sido bom conosco, não é? Nós louvamos a Deus porque apesar das inquietações, muitas vezes, coisas que vêm às vezes até para nos angustiar, Deus se propõe a nos abençoar. Hoje à noite, a irmã Cleide estava falando que, e às vezes nós sempre fazemos esse comentário quando tratamos de assunto de estar na casa do Senhor, quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje à noite? Antes do culto, hoje à noite já a irmã Marcela pediu para enviar para ela o link do culto. Gostaria, ela, a irmã Eduardo, que estão no hospital, ele passou por cirurgia essa semana, está aguardando os resultados de alguns exames, e aí ela pedindo o link do culto. Acredito que ela imaginou que o culto fosse transmitido ao vivo. Falei para ela que não era, o nosso culto é gravado, não é? E só mais tarde, após o culto, é que ele vai ser, é que ele é baixado no YouTube. Mas aí nós já enviamos o link porque
assim que baixar ela já o acompanha. Mas louvamos a Deus porque já faz Faz mais de 6 meses, né, que o irmão Eduardo vem nessa luta com aquela perna, o pé, e agora aguardava esse procedimento cirúrgico e por último aconteceu. Ele está lá se recuperando, aguardando alguns resultados de exames também. Tivemos também já nesse meio de semana o incidente, né, com o nosso irmão Sebastião, e Deus dá livramento, né, porque, como nós falamos, nosso Deus é Deus que é dono de todas as coisas. E para nós pensarmos direitinho, não há nada mais importante para nós do que a própria vida. E quando Deus preserva a nossa vida, as outras coisas virão em nome de Jesus, se solucionam, se resolvem. Sem vida a gente não resolve nada. Hoje à noite nós louvamos a Deus pela vida de todos que aqui estão, não é? E está conosco o casal que é pai de Pedro Lourenço, né? Lourenço, que nós vamos estar apresentando ele hoje à noite. É um casal amigo do nosso irmão Sebastião. E nós vamos estar fazendo a apresentação de Pedro Lourenço. Pedro Lourenço já dormiu, não foi? Pedro Lourenço, o culto é muito cansativo para Pedro Lourenço. Então, Pedro Lourenço está ali dormindo, mas nós vamos estar fazendo a apresentação dele hoje à noite, em nome de Jesus. Ele é filho de Dona Edna e de seu Valdeci, né, que está ali, e está os irmãozinhos ali junto com ele. As irmãzinhas, né, estão junto com eles também. Irmãos, eu quero ler com vocês a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Sim, outra coisa, eu estava imaginando ontem, esses dias imaginando, e ontem eu estava imaginando o seguinte, e agora à noite foi que eu vi que foi confirmado mesmo. Foi a primeira vigília aqui. Não havia tido nenhuma outra antes. Foi a primeira vez. Já teve outras. Foi a primeira com a gente, que eu não estive. Foi a primeira agora, nesses bocado de anos já, viu? Nesses últimos dias e anos. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nos diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estadios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e começaram, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu vou ler só mais uma parte, a partir do versículo 33, ele diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Irmãos, nós estamos hoje no culto de ceia, na celebração da ceia. A ceia é o momento onde a gente participa junto desse momento de comer do pão e do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então, é claro que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós vamos ter que lembrar que um dia Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E se nós meditarmos e prestarmos atenção, nós vamos entender que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. A história da Páscoa, ela não termina no funeral, mas com uma festa, com um momento de celebração. E nós pregamos a Cristo, e aquele que está lá em Apocalipse capítulo 1 e versículos 17 e 18. O Cristo que esteve morto, mas agora vive. Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Quando a gente fala disso, e por que estamos falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler na Bíblia é um texto que relata um acontecido, ou um fato, logo após a morte de Jesus, 3 dias após a morte de Jesus. Os discípulos eram 2 discípulos, 2 que acompanharam, que seguiram Jesus durante seus dias de vida, e agora, depois da morte, eles estão saindo de Jerusalém, eles estão fugindo praticamente de Jerusalém, com medo e entristecidos, e retornando para suas casas ou para suas aldeias, para onde moram. E nesse caminho, o que está amargando o coração deles e a alma deles é a tristeza, porque Jesus tinha sido morto há 3 dias atrás. E esses discípulos, é claro que eles ouviram todas aquelas narrativas bíblicas que nós já lemos em outros momentos, que as mulheres foram ao túmulo e chegando lá não encontraram mais o corpo de Jesus, e viram anjos que falaram para elas que Jesus já havia ressuscitado. Esses discípulos também já tinham encontrado e presenciado outros discípulos que também disseram que Jesus havia ressuscitado e que havia aparecido para eles. Mas mesmo assim esses homens estavam como que com os olhos fechados. E essa ressurreição de Jesus, mesmo já anunciada por mulheres que foram ao túmulo
e mesmo já anunciada por outros discípulos que o viram ressuscitado, essa mesma palavra, essa mesma notícia não havia causado impacto nenhum na vida desses 2 discípulos que estavam agora no caminho de Emaús. E aí, assim como esses 2 discípulos, nós, em muitos momentos da nossa vida, e muitas pessoas, talvez em toda a sua vida, vivem como se a morte de Jesus, ou melhor, a sua ressurreição, não fizesse diferença na vida dele. Não lhes tocasse, não causasse nenhum impacto, não fizesse nada que viesse chamar a atenção deles. Esses discípulos estão no caminho, retornando no caminho de Emaús para sua casa, para suas casas, e eles estão tristes. O sentimento que eles têm é o sentimento causado pela morte ainda de Jesus, que é um sentimento de pavor, um sentimento de medo, de terror, que é isso que a morte causa, porque a morte é o rei dos terrores no mundo. Agora, Jesus Cristo é o Rei dos reis, diz a palavra de Deus. A morte foi vencida por Jesus. Ele mesmo venceu a morte, ele mesmo matou a morte, ele mesmo triunfou sobre a morte. E a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo, maravilhoso poder do eterno Deus. Deus tem todo o poder. Paulo diz que sem ressurreição, a nossa fé é vã. Paulo diz que sem ressurreição, a nossa pregação é sem valor. Sem ressurreição, a nossa esperança não tem sentido. Sem ressurreição, nosso testemunho é falso. Se Jesus não ressuscitou, nossos pecados jamais seriam perdoados. Se não houve ressurreição, seríamos os mais infelizes dos homens, diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que se nós confiássemos em Deus, esperássemos nele apenas nessa vida, seríamos os mais infelizes. Por que Paulo diz isso, irmãos? Porque durante aqueles dias e após a morte e ressurreição de Jesus, e ainda muitos anos depois, séculos depois, e ainda hoje há gente que duvida piamente de que Jesus ressuscitou. Disseram que foi invenção, chegaram até a dizer que foi pago para alguém ir lá tirar o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Agora imagine que se alguém paga para roubar o corpo de Jesus dizendo que ele não ressuscitou, por quanto tempo essa mentira se sustentaria? Outra coisa, dizer que Jesus não ressuscitou, então a morte dos martírios, dos apóstolos, seria vã. Mas nesse caminho de Emaús, esses discípulos, eles têm o encontro com Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho, enquanto eles vão caminhando, enquanto eles vão conversando, e de repente Jesus já ressuscitado se aproxima deles naquele caminho. Primeira coisa, que esses homens que não sentem o impacto da ressurreição de Jesus, que não sentem o poder que há na ressurreição de Jesus, a primeira coisa que não há neles, que eles não sentem, ou melhor, que eles não têm, é a sensibilidade da presença de Jesus. Oh, irmãos, como é ruim nessa vida, e não importa o tempo de religião que se tenha, não importa o grau de espiritualidade que alguém entenda que venha a ter, não importa o grau de formação de conhecimento, a pessoa mais humilde, mais simples nessa vida, pode ser impactada pelo poder da ressurreição de Jesus. E qualquer pessoa nessa vida, por mais desprezível que seja, por mais inconfiável
que seja, por mais que ninguém dê nenhum crédito a ela, essa pessoa pode ser impactada pela presença de Jesus. Então, quanto é ruim quando a gente não consegue ter a sensibilidade de perceber que Jesus está perto. Jesus se aproxima deles, Jesus fala com eles, mas eles não percebem que é Jesus. Ainda há outras coisas que eles não conseguem perceber. É como se faltasse aquilo que eles pareciam ter há poucos dias antes, uma semana antes ou 2, 3 semanas antes, comunhão. Sentar com Jesus, comer com Jesus, conviver com Jesus, partilhar com Jesus suas dificuldades, suas dúvidas. Agora eles estão como alheios, à mercê, não conhecem Jesus. Jesus chega, fala com eles e eles não percebem que é Jesus. Jesus se aproxima, mas eles mesmo tendo Jesus perto, eles não percebem. Como é ruim a gente não perceber que Jesus está perto de nós. A gente não sentir que Jesus está perto de nós. Outra coisa que esses homens com o coração fechado ainda para o poder da ressurreição de Jesus, eles não percebem ainda, eles não entendem, e eles já ouviram muito o relato que está nas Escrituras Sagradas acerca da ressurreição de Jesus. Eles já haviam escutado Jesus falar antes na sua trajetória com eles, sobre a sua ressurreição. Eles já sabiam disso, eles já tiveram várias vezes experiências que davam a entender que Jesus haveria de ressuscitar. Eles tinham nas Escrituras as promessas de que Jesus morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia. E isso parece que não fazia sentido. Eles parece que não enxergavam o que a Escritura já havia dito para eles. Eles não tinham nenhuma sensibilidade quanto ao testemunho das irmãs. As mulheres que foram lá no túmulo e voltaram e disseram para eles. Eles mesmos dizem a Jesus, as mulheres foram lá e disseram que ele ressuscitou, mas até agora nada. Os discípulos, outros discípulos que deram testemunho, os anjos que disseram para os discípulos, ele já ressuscitou. E mesmo assim, esses 2 discípulos nesse caminho de dúvidas, de incerteza, não são tocados pela mensagem da Escritura Sagrada. Como é ruim, não somente a gente não perceber a presença de Jesus na nossa vida, mas como é ruim a gente não perceber, a gente ficar com a visão, com os olhos fechados para verdades que estão nas Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia diz, e a gente não faz conta de que a Bíblia diz isso. O mundo está cheio disso, irmãos. As pessoas estão cheias disso nesse mundo. Sabe que a Bíblia é a verdade, sabe que a Bíblia fala sobre céu, inferno, salvação e perdição. Mas os homens vivem e caminham como se nada disso fizesse sentido para elas. Incomodasse, inquietasse elas, chamasse a atenção delas. E como é ruim quando isso acontece com seguidores, discípulos de Jesus como esses 2. A gente, no nosso caminho, a gente fica vivendo como se a Escritura não falasse a verdade para nós. Alguns discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas esses ainda estavam carregados de dúvidas. Pois bem, isso é os discípulos antes da chamada de serem tocados pelo poder da ressurreição de Jesus. Porque depois nós veremos o resultado depois que a pessoa é tocado pelo poder dessa ressurreição de Cristo. Os discípulos que ouviram tantas coisas que Jesus falou, agora estão vivendo só cheio de dúvidas no seu coração. Mas depois a história começa a mudar na vida deles, e eles naquela caminhada, e eles começam a ter uma outra visão, um outro entendimento de tudo aquilo que acabara de acontecer, principalmente o último, que é
Jesus ter ressuscitado. Primeira coisa, os olhos dele se abrem para aquilo que foi explicado nas Escrituras Sagradas. Se você observar, são eles que dizem para Jesus, Jesus dizia para a gente que ele ia morrer e ia ressuscitar. As irmãs já foram lá no túmulo, disseram que ele ressuscitou. Os nossos amigos e irmãos discípulos também foram lá e também viram isso, e os anjos deram testemunho que ele ressuscitou, mas até agora nada. Depois de algum momento de conversa com Jesus, a partir do versículo 26 vai dizer que eles chegaram ao lugar, não é? E aí Jesus vai falar com eles, vai dizer, antes de eles chegarem no final da estrada, Jesus vai chegar e vai dizer para eles assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E até o versículo 28 ele vai dizendo, e começando por Moisés, Jesus vai discorrendo por todos os profetas, explicando-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. E quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez como que ia caminhar mais adiante. Mas o versículo 31 vai dizer assim, ó: então se lhes abriram os olhos. Após Jesus chegar na casa deles, participar daquela mesa, pegar o pão, fazer uma oração e dar graças ao Pai, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mas Jesus desapareceu dali da presença deles. Mas eles reconheceram. A partir daquele momento, eles passaram a crer no que estava na Escritura. Eles começaram a crer no que o texto sagrado diz. O bom é que enquanto os olhos são fechados, não, mas quando os olhos são abertos, quando a gente é tocado pelo poder da ressurreição de Jesus, a gente começa a entender as notícias sagradas, aquilo que está no texto sagrado. A história da Páscoa, nós falamos aqui, não terminou num funeral, ela termina em uma grande celebração. E eles recebem esse impacto dessa ressurreição, e eles entendem, primeiro, que Jesus é aquele que ali está com eles. Eles entendem pelas Escrituras que Jesus foi revelado a eles agora. A segunda coisa que nós vamos ver, no versículo 29 diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que enquanto ele orava, enquanto eles estavam orando, à mesa, Jesus abençoando o pão e dando a eles, os seus olhos se abriram. E no versículo 32 vai dizer o seguinte: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Ou seja, primeiro, os olhos são abertos para entender a revelação de Jesus, o Senhor e Salvador ressurreto nas Escrituras Sagradas. Segundo, o nosso coração, ele arde pela comunhão em Jesus. Quando temos comunhão com Jesus, o nosso coração, ele arde. Se realmente temos Jesus vivo em nós, nosso coração arde. O fogo de Deus nos inflama. Se nós realmente temos comunhão com Jesus vivo, há alegria em nosso coração. O vento do Espírito sopra sobre nós. Se realmente arde em nós a ressurreição de Jesus, não o desânimo, ele é dominado pelo poder do renovo espiritual na nossa vida. Há prazer em servir, em adorar, em louvar a Ele. Andar com Jesus na vida faz sentido a partir de então. Então não é o que as pessoas vão dizer para nós, não é se as pessoas vão nos elogiar ou gostam da nossa fé. É que o prazer está em caminhar, em andar com Jesus. Agora, vem uma coisa que vai nos chamar a atenção. Você lembra o que foi que esses dois discípulos disseram para Jesus quando foram chegando na casa, e que eles disseram que iam ficar, e Jesus fez como que ia continuar a viagem?
como que ia mais adiante. Vê o versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Por quê? Por quê? Porque já é tarde. E o quê? E o dia já declina. Eles estão dizendo para Jesus: não vá não, já é tarde. Então esses homens chegaram em casa tarde, irmãos. Estavam com medo, saíram de Jerusalém com medo, desconfiados, inseguros, cheios de incerteza. E agora estão dizendo para Jesus, sem saber que é Jesus, dizendo assim: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Agora vê o que é que acontece, irmãos. Depois que os olhos deles é aberto e eles são tocados, o coração deles arde com a presença de Jesus. Jesus havia acabado de falar com eles, eles reconheceram que era eles, versículo 31, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32, disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Irmão, já era tarde. Eles estão dizendo para Jesus, disseram para Jesus: não vai mais não, fica aqui em casa. Por quê? Porque já é tarde. Agora, depois que eles são tocados pelo ardor da presença de Jesus, mesmo que Jesus tenha desaparecido dali, não esteja mais com eles, o coração deles arde tamanho que eles não estão preocupados que hora é essa. Eles estão dizendo: nós precisamos voltar e anunciar o que nós vimos. O coração deles arde. Enquanto eles antes fugiram de Jerusalém, agora eles fazem o caminho de volta. Eles voltam para Jerusalém. E eles que disseram para Jesus: já é tarde, agora no meio da noite, tarde da noite, eles voltam para Jerusalém. Agora para eles o que importa é estar no convívio dos outros, no convívio da fé. Eles que haviam fugido de lá, agora volta para estar na companhia deles, na companhia dos irmãos. Ele quer estar com eles, ele quer partilhar com eles as boas novas da ressurreição de Cristo Jesus. Nem a distância, nem a noite, nem nada os prendem mais. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Vale a pena proclamar o senhorio de Jesus, a sua ressurreição. Se arde no nosso coração, se arde em nós realmente o poder da ressurreição de Jesus. Eles voltaram para dizer: nós temos uma notícia diferente da que nós saímos daqui dizendo no caminho. No caminho eles diziam para Jesus: hoje já é o 3º dia que ele morreu, e nada de diferente. Agora eles dizem: nós temos uma notícia diferente, nós temos uma notícia nova. Nós vamos voltar e dizer à morte: morte, você não tem a última palavra na nossa vida. Jesus ressuscitou. A última palavra é do Senhor na nossa vida, porque Jesus venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus, através do poder da sua ressurreição, faça arder em nós, faça arder no nosso coração, a cada dia, o desejo de vivermos a comunhão e de partilharmos a sua ressurreição e vida e a vitória sobre a morte. A última palavra não é da morte, a última palavra não é do desespero, a última palavra não é do sofrimento, a última palavra vem da boca do Senhor Jesus. O que nós precisamos é ouvir a voz gloriosa do Senhor, que com tão grande amor, com tão grande prazer, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para morrer na cruz em nosso lugar. Amém? Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, mas eu queria, antes de nós celebrarmos a ceia, vamos apresentar, fazer a consagração de Pedro
Lourenço. Eu vou pedir para os pais dele, eu vou pedir para Sebastião, pode acompanhar, vir com eles aqui para nós estarmos fazendo essa apresentação. Marcos capítulo 10, e o versículo 13 diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as dos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? O Senhor Jesus, Ele sempre fez questão de abençoar as pessoas. E mesmo aquelas que eram mais esquecidas e mais desmerecidas. Esse texto, quando diz que Jesus diz: deixa vir a mim, não embaraceis, porque das tais é o reino de Deus. E os discípulos as impediam, nós já falamos sobre isso aqui. É porque as crianças, elas não tinham muito valor em reuniões, no meio da família, onde pelo menos, onde se acreditavam que era alguma coisa importante que estava sendo resolvida ali. Eram deixadas de fora as crianças, elas eram desmerecidas. E Jesus está mostrando a importância daqueles que são esquecidos pelos outros ou desmerecidos pelos outros. Como nós fazemos, a igreja evangélica e nós, os batistas, não fazemos aquilo que é chamado de batismo de crianças, porque o batismo na Bíblia é uma atitude para aqueles que decidiram pela fé crer em Jesus como seu Salvador e aceitam se tornar uma nova criatura com esse testemunho de serem batizados nas águas. Mas nós entendemos com Jesus que as nossas crianças, os nossos filhos precisam ser apresentados no altar do Senhor, precisam ser consagrados a Deus. E nós louvamos a Deus pela vida de Pedro Lourenço, que estará sendo hoje apresentado no altar do Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é que a Bíblia diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho. É nós que ensinamos nossos filhos. Nós não devemos pensar em somente profissionalizar o nosso filho. A que curso ele vai fazer? Qual vai ser a profissão deles quando eles crescerem? Mas principalmente formá-los como cidadãos e levá-los ao conhecimento do Salvador e Senhor Jesus. Que a gente possa colocar em mente esse propósito. O que é que eu estou passando para o meu filho? Que legado eu estou deixando para ele? Eu estou ensinando a ele o que é ter fé em Deus e confiar no Salvador Jesus. Então nós vamos orar em nome de Jesus pela vida de Pedro Lourenço. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Pedro Lourenço não está muito disposto para brincar com o microfone não, viu? Ele está querendo mais dormir mesmo. Vamos colocá-lo diante do altar do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te dar graças. Graças, Senhor, pelo dom da vida. Graças, Senhor,
por estarmos aqui nesse momento, diante do Teu altar, diante da Tua igreja, e estarmos, Senhor, com Pedro Lourenço, Senhor, apresentando, ó Deus, diante do Teu altar, cobrindo a vida dele, ó Deus, com oração nesse instante. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo presente do Senhor que ele é na vida dos seus pais. E o nosso pedido, ó Deus, é para que o Senhor coloque a sua mão sobre a vida de Pedro Lourenço. Que o Senhor dê a ele, Senhor, saúde em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, livre a vida dele, ó Deus, de todo o mal. Que ele venha, Senhor, trazer alegria para a sua família, em nome de Jesus, para os seus pais. Que ele possa ser feliz, bem abençoado e bem sucedido na sua vida. Pai Santo, oramos, ó Deus, para que essas influências desse mundo, Deus terrível, em que nós vivemos, não encontre brecha e portas abertas na vida de Pedro Lourenço. Nós, ó Deus, o consagramos e o apresentamos diante do Teu altar em nome de Jesus, para que o Senhor venha fazer dele, Senhor, instrumento Teu na sua vida. Abençoa os seus pais, ó Deus, dando a eles, ó Pai, sabedoria para continuarem criando, educando, ensinando, ó Senhor, esse filho. E ajuda-os, ó Deus, dando a ele condições, ó Pai, a eles, para dar a Pedro Lourenço aquilo que é necessário, aquilo, ó Deus, que é básico, aquilo que eles precisam. Pai Santo, nós oramos para que a Tua bênção não venha somente sobre a vida dele, da criança, mas de toda a sua família. Nós oramos jogando a Tua bênção sobre a vida deles nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós assim Te apresentamos e o consagramos. Amém, amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, juntos do Salvador. Amém. Ele está dormindo ainda? Deixa eu fazer ele conhecer vocês, ó. Olha, Pedro Lourenço, viu? Pedro Lourenço, Igreja Batista do Bongi, povo ali, ó, de oração, que ora pela sua vida. Nosso maestro ali, ó, que está fazendo fundo musical. Qualquer dia você vai estar cantando aqui com ele, viu? Deus abençoe. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Enquanto eles vão sentar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar a nossa irmã Tássia, a nossa irmã Cleide, para nos ajudar aqui na mesa. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nos diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Vamos orar.
Oremos, amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, por essa grande oportunidade que nos deste, Senhor. Crentes, ó Deus, de que o Senhor é dono das nossas vidas e que Jesus não apenas morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, para nos garantir, ó Deus, que a última palavra é dele. E nós louvamos o Teu nome por isso. Te louvamos, ó Deus, por poder participar desse momento de comunhão e que o nosso coração esteja ardendo por isso, Pai. Portanto, Senhor, nós apresentamos o pão, apresentamos o vinho que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus, partido e vertido por nós na cruz. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, meu Deus. Amém. Podem servir. Beija, bendito Cordeiro, que na cruz por nós seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavar com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto que mais o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve. Mais alvos que a neve serei. Amém. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Glória a Deus.
Louvado é o teu nome, Jesus. Todos os membros têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos dele. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, por ter dado a sua vida em nosso lugar. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, e porque nessa noite o mesmo sangue do Cordeiro permanece à disposição para remir os pecados, para nos purificar do pecado. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Cordeiro ressurgiu. A morte não deteve, mas está vivo para a glória do Senhor. Está vivo entre nós. E é o Senhor que nós louvamos e celebramos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que suportaste em nosso lugar. Muito obrigado por teres nos recebido e perdoado os nossos pecados com tão grande amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. A última estrofe. Glória a Deus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, mas que a neve, mas que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Nós queremos, antes de orar ao Senhor, antes de fazer essa oração, deixarmos essa oportunidade. E se tem alguém entre nós nessa noite que de repente ouviu a palavra, colocou no seu coração e deseja render-se ao Senhor Jesus nessa noite, eu quero fazer a minha decisão, entregando a minha vida para servir o Mestre Jesus. Se você deseja no seu coração fazer essa decisão de noite, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos estar orando por você e com você, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado e santo, louvado é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos
por todas as dádivas dos céus que nos foram dadas. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor fez e está fazendo. Te agradecemos pela palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este culto hoje à noite. Te agradecemos pela vida de todos aqui presentes. Te agradecemos pela vida de Pedro Lourenço, Senhor. Te agradecemos pela iniciativa de seus pais de trazê-lo à tua casa, para nós estarmos apresentando diante do teu altar. Te agradecemos por aqueles que os direcionaram. E oramos, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando-nos a todos em nome de Jesus. Continuamos orando, ó Deus, pela restauração e pela saúde do nosso irmão Eduardo, da irmã Antônia e de tantos outros, ó Deus, que estão em processo de recuperação na sua vida. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Sebastião. Oramos, ó Deus, para que haja solução, ó Deus, para essa situação em nome de Jesus. Mas oramos acima de tudo, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela semana abençoada. Te agradecemos, ó Deus, pelos momentos de adoração, de oração na tua presença, pela vigília, Senhor, aqui no último sábado, e pela vida de todos que tiveram, ó Deus, intercedendo e suplicando nesse altar. E nós estamos crentes, ó Deus, de que respostas dos céus estão vindo em nome de Jesus. Nós queremos dar-te graças, Pai, e rogar a tua bênção para mais uma semana de graça e vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão em nome de Jesus.